O próximo slide vão falar sobre um pouco de diagnóstico, já pensando, né, a gente já está aprofundando um pouco mais, né, nessa discussão. Que foi quando ela busca ajuda, né? Ela vai no médico. Ali eu não lembro se era um neuro ou se era um psiquiatra, né? É um neurologista, ela vai no neurologista. Neurologista, né? Pelo estilão, assim. E É, ele, né? Os Estados Unidos é geralmente muito bem feito, anamnese, exames, muito exame, né? Já pede, assim, para poder descartar mesmo, né? é. E um ponto que eu queria tocar, assim, para a gente começar a falar disso, é que foi ela que percebeu, assim, né? Sim. E É, depois até esse médico cobrava dela vir com algum familiar, ela acorda de madrugada, né? Aquela cena que isso. chama o marido, mas foi ela que percebeu. Aí a pergunta é assim, isso é comum ou não? É sempre ou é o outro que percebe mais? Tem uma estatística disso? Na verdade, vamos explicar um pouco isso, né? Ela procura o neurologista, então é bom deixar claro que não é não é uma exclusividade do neurologista fazer esse diagnóstico, né? Eu acho que as três especialidades que mais trabalham com o diagnóstico são a psiquiatria, a neurologia e a geriatria. E repito, as manifestações psiquiátricas muitas vezes antecedem um diagnóstico, tanto depressão como sintomas psicóticos, como é o caso da paciente do Alzheimer. Então, acaba que o psiquiatra, muitas vezes, ele é procurado em primeira instância, né? No caso da paciente, da Alice, do filme, né, da atriz do filme, ela não começa com alterações comportamentais, então, provavelmente, deve ser por isso que ela foi ao neurologista. E ele faz mesmo, acho que a gente pode falar depois dos exames, o que precisa para o diagnóstico, será que tem que fazer exame para o diagnóstico? Inclusive, os exames que ele pede são exames interessantes da gente debater, mas já que a sua colocação, sua pergunta é sobre insight, vamos falar sobre insight. Não é o mais comum, tá certo? Inclusive, no protocolo, a gente vai falar sobre tratamento mais para frente, provavelmente, mas no protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, para a gente poder pedir a medicação específica, eles, inclusive, têm uma pergunta, assim, de marcar X, que é o problema de memória mais percebido pelo paciente ou pelos familiares? Numa tentativa de ver se o médico que pede a medicação está acertando o diagnóstico, né? Tamanha é a frequência em que os familiares percebem o problema antes do paciente. Só que tem um porém nessa história, e é um porém bem interessante que isso é representado no filme. Quanto maior a reserva cognitiva, ou seja, quanto maior a capacidade intelectual, né, assim, do indivíduo, maior é a chance dele mesmo perceber, né? Porque quanto menor a reserva cognitiva, o impacto da doença acontece de forma muito precoce. Então, acaba que quando o paciente já tem um impacto, ele não dá tempo de ter esse insight, assim, é difícil dele perceber. Mas quando o paciente tem uma escolaridade muito alta, como é o caso da personagem, doutora em linguística, uma pessoa ultra respeitada no meio dela, professora universitária, então, nesses casos, o insight muitas vezes pode ser do paciente. Mas não há dúvida nenhuma, a forma mais comum é da percepção ser de um familiar, de uma pessoa próxima, e não do próprio paciente. Mas não quer dizer que o filme fantasiou muito. Isso pode acontecer em alguns casos. Sim. Vamos falar agora um pouquinho, aproveitar, né, do que a gente se sabe da fisiopatologia, vamos colocar assim, né? O que acontece no cérebro, né, que leva a essa doença? Uhum. Essa é uma pergunta interessante também, assim, nós, inclusive, quando eu dava aula, você assistiu minhas aulas, a gente fala exatamente sobre isso, e é interessante porque, assim, a gente tem um conhecimento da fisiopatologia, ou seja, o que acontece no cérebro, mas, no entanto, a gente não tem tratamento, né, e nós vamos falar sobre isso, então, essa informação tem que ser melhor explicada, né. Então, o que acontece no cérebro, precisamente, assim, de uma forma resumida, são dois fenômenos, né? O acúmulo de proteínas explica o que acontece, mas são dois fenômenos porque são duas proteínas diferentes e uma acumula
no meio extracelular, ou seja, fora do neurônio, e outra acumula dentro do neurônio, né? Então, a primeira que acumula, vamos dizer, é a beta-amiloide. Então, essa proteína, ela é como se fosse degradada, ela é quebrada de uma forma não natural, uma forma que não seria interessante em termos de eliminação. Esse acúmulo dessa proteína extracelular forma, então, essas placas beta-amiloides. E a gente vai falar sobre isso em exame. Inclusive, o doutor neurologista, ele fica na dúvida porque a ressonância vem normal e ele fala assim, vou pedir, ele fala tomografia no filme, mas ele está pedindo uma tomografia PET, que é um marcador de beta-amiloide, para saber o tanto de beta-amiloide que tem no cérebro dela. E o outro fenômeno é o acúmulo de uma proteína chamada tau, mas numa forma errada também. Ela fica uma proteína tau hiperfosforilada, ou seja, uma proteína tau com muitos elementos, com muito fósforo, então hiperfosforilada. E ela, hiperfosforilada, não executa o papel dela de manutenção de estrutura celular. Então, isso também gera morte de neurônio, né? Mas é bom deixar claro que o acúmulo de beta-amiloide, essa proteína que está do lado de fora da célula, ele pode ocorrer naturalmente com envelhecimento, tá certo? Então, simplesmente fazer um PET e ver lá, olha, eu tenho beta-amiloide, não significa que tem Alzheimer. É por isso que a gente também não faz em qualquer pessoa, mesmo pessoas assintomáticas. Mas no filme, o doutor neurologista fala isso, né? O marido fala, olha, eu vi, o marido é médico, né, inclusive, é bom deixar claro isso. Ele fala assim, olha, eu li artigos de que pessoas normais têm beta-amiloide no cérebro. Então, esse exame seu não tem validade. E aí o doutor fala, é verdade, mas na idade da sua esposa isso não acontece. Porque é com o envelhecimento que isso acontece. Então, numa idade de 50 anos, aí sim, achar depósito beta-amiloide numa gravidade, numa intensidade muito grande, aí sim vamos dizer assim, um confirmador praticamente da doença, né? Então, essa é a fisiopatologia, e hoje, o que a gente chama de biomarcador, ou seja, exames específicos para nos ajudar no diagnóstico, buscam muito esses achados, né? Tanto o achado de beta-amiloide no cérebro, mais recentemente os exames buscam os achados de tau no cérebro, isso é mais novo, e também a gente pode fazer exames de líquor, que é aquele líquido que passa na nossa coluna e também vai para o cérebro, buscando a quantidade de tau fosforilada e de beta-amiloide no líquor. Então, a fisiopatologia nos direciona também para o diagnóstico, né? Então, você vê que ele faz imagem, ele faz exames de marcadores dessa fisiopatologia, e também, a gente vai falar sobre isso, o teste genético, que para o caso era muito bem indicado. É interessante falar nisso, porque, além disso, tem a clínica, né, somado a isso tudo, né? Porque o cérebro nosso é muito complicado, né? Assim, se não tivesse a clínica, vamos supor que ela caísse em um teste, um teste em alguma faculdade, tá, né, testando algum exame, às vezes acharia isso e não seria demência. Né? Sem dúvida. Então, assim, só para o pessoal entender, né? Vamos supor, a pessoa tem HIV, ela faz esse exame, ela tem o vírus está dentro dela, provavelmente se ela não tomar a medicação, ela vai ter, né, a progressão desse vírus, enfim, né? Que não é o caso desse, né, da nossa área, né? Às vezes a pessoa faz o exame, dá isso, mas não é demência, ela não está com demência, né? Eu acho que a sua colocação é pertinente, até porque nosso público, nós não temos especificamente um público-alvo, né, para o seu canal. Então as pessoas podem assistir e falar, eu acho que eu vou amanhã no meu médico e pedir para que ele peça, assim, olha, eu quero fazer um exame de PET, de beta-amiloide, um exame de líquor para saber se eu tenho Alzheimer. Isso não acontece, a gente não faz rastreio de Alzheimer como a gente faz de câncer, como a gente faz de doenças infectocontagiosas, porque ter essa alteração cerebral não significa ter Alzheimer. E nem que terá também, né? Isso acontece no filme, bem lembrado. Porque aí o marido fala, poxa, mas só tem o beta-amiloide? Isso dá para falar que é Alzheimer?
Aí o médico responde, fala assim, não, mas ela é nova, tem beta-amiloide e tem clínica. Ela falou assim, a sua esposa tem todos os sintomas. Então, nesse cenário, eu posso falar que ela tem Alzheimer. Uhum. Então, isso fica muito, muito nítido no filme. Sim. Às vezes, para a pessoa leiga, aquilo passa um pouco despercebido. Mas eu acho interessante que, para quem puder ver o filme, ver o canal ao mesmo tempo, vai perceber essas sutilezas, né, essas informações que realmente são médicas durante o filme, que são importantes, né, não são fantasiosas. Sim. Agora sobre, né, João, vamos continuar nessa linha, né, de diagnóstico, que foi quando, né, meio que se confirmou, né, que era um Alzheimer precoce e que tem uma questão genética muito importante e ela foi orientada, né, vocês têm filhos, foi orientada de fazer o teste nos filhos, né? Como é que é essa questão, assim? Bom, é uma das cenas talvez mais angustiantes do filme, né? Assim, há várias, né? Assim, mas essa é bem importante, porque, primeiro, o médico pede o exame genético por 2 motivos. Mais uma vez, o marido questiona, e ele questiona, aí sim, de uma forma mentirosa. Ele fala assim, eu não acredito nisso. Todo diagnóstico deve vir acompanhado de um teste genético. Ele fala isso. Isso não é uma verdade. O Alzheimer, em sua maioria absoluta, é uma doença esporádica, ou seja, acontece ao acaso nas pessoas e não necessariamente porque tem um comprometimento genético. Tá? Isso é importante, porque senão as pessoas ficam em casa e falam, poxa, meu pai morreu de Alzheimer, então eu tenho que fazer o teste genético. Isso não vai achar, né? A doença geneticamente determinada, que é o caso do filme, ela acontece geralmente com essas apresentações que a gente chama de pré-senis, ou seja, antes do paciente estar idoso, ali nos seus 50 anos de idade, né, assim. Então, isso é bom deixar claro. E ele pede o exame genético de forma correta. E toda vez que a gente tem um diagnóstico pré-senil de Alzheimer, é interessante que a gente faça uma testagem genética, especialmente, quase que obrigatoriamente, se tiver história familiar positiva, tá? E no filme tem. O pai dela, apesar dela não conhecer o pai ter ficado distante, o médico pergunta, e seu pai? Aí ele falou assim, meu pai terminou embriagado, insano, louco, e sem saber onde é que ele estava, e coisas desse tipo. Então, a gente assume que o pai dela também teve Alzheimer, né? E também, então, pelo marido exigir, e aí ele fala, ok, vamos pedir, né? Porque ela também é pré-senil. E aí eles acham uma das mutações, não é comum, é raro, e o filme deixa bem claro que é raro, né? Uma das mutações causadoras desse Alzheimer genético, que é um Alzheimer diferente do Alzheimer esporádico, né? Assim, que acontece de forma aleatória. E esse Alzheimer genético, então, o gene, ele é autossômico dominante, ou seja, ele é herdável, e no filme, inclusive, pergunta assim, doutor, mas se um dos meus... Então quer dizer que meus filhos têm 50% de chance de ter esse gene? Cada um dos filhos? Aí o doutor falou, sim, 50%. E se um deles tiver, qual que é a chance deles terem Alzheimer? Dele ter Alzheimer? Aí o doutor fala assim, 100%. Então, ou seja, se tiver o gene, eles vão ter Alzheimer e provavelmente um Alzheimer cedo. E aí, ainda bem que o Leandro deixou claro que tem spoiler no filme, então quem estiver assistindo e não quiser ouvir agora, né, busque então a informação no filme. Mas o que acontece é que, dos 3 filhos, ela coloca essa informação, e é uma cena angustiante porque existe uma culpa, né? Você não tenha dúvida que quando ela fala isso, ela fala, olha, eu tenho um gene defeituoso que dá uma doença absurdamente grave. E eu possivelmente passei para um de vocês. Vocês têm 50% de chance de ter. Então é uma cena muito preocupante, muito angustiante. E aí dos 3 filhos, o que acontece? Ela fala isso. Não é obrigatório fazer, é uma recomendação, porque essas pessoas, além de poder planejar a sua vida, elas podem planejar o quê? Os filhos que elas vão ter, para não passar esse gene adiante. Né? Então, isso é uma decisão interessante que a própria atriz não teve essa informação antes. Então, dos 3 filhos, 2 fazem o teste, né? Um dá negativo, uma dá positivo, e a outra não faz. Ela escolhe não fazer. Né? A que escolhe fazer e dá positivo,
ela não está grávida ainda, e aí ela faz uma inseminação artificial, selecionando, através de genética, óvulos que não contivessem o gene defeituoso. Então, ela tem depois filhos gêmeos, e ela tem convicção absoluta que os filhos gêmeos não carregam o gene. Então, ela vai ter um Alzheimer precoce, mas os filhos não vão ter. E também, quando ela dá positivo, é uma ligação, aí você vê a atriz absolutamente constrangida, né? Ela, filho, lamento muito, né? Assim, me desculpe, como se ela tivesse culpa, né? E realmente não tem. Vamos ser sinceros, ela não tem culpa. Ela não sabia, mas ela se sente culpada. Eu acho que é natural. Eu acho que qualquer um se sentiria culpado. E aí ela se lamenta, a filha muito muito chateada, mas acaba falando: mãe, não se preocupe, é isso mesmo. E aí a vida segue. Ela tem esses 2 filhos gêmeos e sem carregarem o gene, vamos dizer assim, um gene defeituoso, que é o gene da pré-seninilina, que é uma mutação específica que causa a doença de Alzheimer genética autossômico dominante. Cena bem complicada mesmo, né? Velhos. E o grande problema atual, quem vai trazer esse impacto, né, assim, dobrando, né, assim, a cada década, cada 20 anos, quem vai trazer esse impacto vão ser os países em desenvolvimento. Então, vão ser os principais. Eu vou te dar uma notícia não muito agradável, e para quem está assistindo o canal, os 2 principais países hoje, com relação a receio, o medo, o impacto que a gente vai ter com relação à demência, são Brasil e Índia.